capítulo 12. Leremos os versos 28 a 34. O mais importante é o amor. É o tema da mensagem à luz de Marcos 12, a partir do verso 28. Assim diz a palavra de Deus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Que o Senhor nos abençoe. Immanuel Kant, um dos mais brilhantes filósofos da história, ele demonstrou que todo o seu trabalho, toda a sua atividade acadêmica, como pesquisador, como pensador, consistia basicamente em responder a 3 perguntas essenciais. Em sua obra magna, A Crítica da Razão Pura, ele diz: todo o interesse da minha razão está unido nas seguintes questões: o que posso saber, o que devo fazer e o que posso esperar. 3 questões essenciais, vou repeti-las. O que posso saber, o que devo fazer e o que posso esperar. Essas questões absolutamente centrais e necessárias ao homem só encontram resposta satisfatória no Evangelho de Jesus Cristo, no cristianismo autêntico. Um filósofo contemporâneo chamado Peter Kraft, ele, pensando nessa obra magna de Kant, diz que há 3 virtudes cristãs, virtudes cardeais, que respondem a essas questões levantadas pelo aquele grande filósofo. Que virtudes são essas? A fé, o amor e a esperança. Vejam, a primeira pergunta que posso saber é a questão-chave no campo epistemológico. A fé na palavra de Deus responde à questão epistemológica. Ela nos dá o que podemos saber. Nós cremos, por isso compreendemos. A verdadeira fé, a fé bíblica, atua como lentes pelas quais conhecemos a realidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível discernir a realidade. Fé, portanto, não é salto no escuro, é uma chave para entender a realidade. A segunda questão, de natureza ética, o que devo fazer, encontra a resposta no amor. O amor a Deus e ao próximo resume nosso dever ético. É o amor que nos habilita a fazer o que é certo. A ética, a verdadeira ética, ela se fundamenta no princípio maior do amor, a Deus e ao próximo. E a última pergunta, o que posso esperar, é abordada na doutrina escatológica, a doutrina do fim. A escatologia é a nossa fonte de esperança. O cristão, quando há pouco nós cantamos, é alguém que espera o retorno triunfal de Cristo. O mundo não está solto. Há uma história, há uma linha. A mão invisível da providência dirige todas as coisas. Deus é o Senhor da história. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça, como disse o apóstolo Pedro. Somos o povo com olhos na eternidade. Nossa vocação, portanto, irmãos, é crescer na fé,
na esperança e no amor. E essas preciosas virtudes respondem aos mais profundos anseios do coração. De modo que num santo ajuntamento como esse, num domingo pela manhã, quando relembramos a ressurreição de Jesus e nos reunimos para a adoração pública, nós reafirmamos a nossa fé, nosso amor e a nossa esperança. Pastor, que tem essas verdades com o texto que nós acabamos de ler. Vamos relembrar o contexto do texto em tela, Marcos 12, a partir do verso 34. No domingo, Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido com um clamor popular: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus é o rei que chegou para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Evangelho de Marcos tem uma linha melódica, tem um centro, um coração. Cristo é o servo que dá a sua vida em resgate de muitos. Na segunda-feira, Jesus faz outros atos simbólicos. Ele entrou no templo, derrubou a mesa dos cambistas, chicoteou os vendilhões. Na volta a Betânia, onde ele pernoitava naqueles dias, a figueira que ele havia amaldiçoado no caminho está seca. A figueira sem frutos é um símbolo do templo sem vida. Jesus condenou a profissão de fé sem prática. Não faz nenhum sentido, é absolutamente inócuo professar uma fé que não tem respaldo na realidade, que não vem acompanhada de boas obras. Então, eles ficaram revoltados com a conduta de Jesus naquela purificação do templo, pela força com a qual ele lidou com aquelas questões, e ousaram questionar sua autoridade e receberam uma resposta indigesta. Digam para mim com que autoridade João fazia o que fez. Eu vou responder a vocês. Com que autoridade eu faço isso? Eles ficaram encurralados. Ainda na segunda-feira, Jesus contou a última parábola, a parábola dos lavradores maus. Jesus, o rei servo, é também juiz e profeta. Então ele denunciou a vileza da liderança de Israel, pois assim como os seus pais mataram os profetas, eles matariam, percebam, é segunda-feira, eles matariam na sexta-feira o Filho de Deus. No dia seguinte, na terça-feira da Semana da Paixão, Jesus volta a Jerusalém e a partir do verso 27 do capítulo 11, nós vamos ter até o final do capítulo 12 uma sucessão de embates, de conflitos entre Jesus e a alta cúpula religiosa daqueles dias, o Sinédrio, uma composição de 71 homens, fariseus, escribas, mestres da lei, que governavam, tinham jurisdição sobre o povo de Israel naqueles dias. Tal como aconteceu na Galileia, as controvérsias foram duras, pesadas. Aqui, no caso, nós temos o agravante que essa batalha agora é liderada pelo Sinédrio. Volto a dizer, é a mais alta corte de Israel. Os fariseus, saduceus e escribas, os 3 partidos do Sinédrio, farão, portanto, investidas contra Jesus numa pública confrontação. Nós já vimos alguns desses episódios. Relembrando, os fariseus questionaram a legitimidade do pagamento de tributo a Roma, numa tentativa de colocar Jesus numa problemática com o império. E embora a questão tenha surgido de uma motivação escusa, a pergunta e a subsequente resposta de Jesus é uma carga epistemológica. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso aponta para a verdadeira fé, fundamentada na verdade revelada por Jesus, portanto acessível e confiável. Então Jesus vai oferecer aqui o que no futuro seriam as 2 esferas para lidar com as questões de Estado e as questões do reino de Deus. Uma aula. Os saduceus, também motivados pelo desejo de criar uma cilada para Jesus, questionaram a ressurreição. E eles foram ainda mais perversos porque usaram uma pergunta capciosa para encurralar Jesus numa situação hipotética. Uma noiva com 7 irmãos. Mestre, nós sabemos o que a lei ensina, nós obedecemos a lei de Moisés, nós praticamos o casamento levirato. Temos uma dúvida. O Senhor disse que haverá ressurreição e vida depois da morte. Então, a mulher que se casou com 7 irmãos, quando chegar ao céu, qual deles será o seu marido? Percebem a sutileza, a sagacidade daqueles homens?
E então Jesus desconstrói a hipótese de que o estado matrimonial continuaria depois da ressurreição. Ele introduz, a fim de comparação, um contraste entre as realidades. Quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos nos céus. Ou seja, Jesus ensina que no céu há uma nova ordem e um estado existencial. O casamento é temporário, só existe desse lado da existência. Então Jesus segue adiante e cita o livro de Êxodo, palavras de Moisés. Os saduceus não acreditavam em todo o Antigo Testamento, apenas o Pentateuco. E Jesus, portanto, lança a mão do segundo livro da Torá, Êxodo, e cita Moisés. Não tendes lido o livro de Moisés? No trecho em que refere-se à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, em outras palavras, Jesus fala da esperança. Nós aguardamos uma nova ordem, uma nova realidade. Somos o povo da esperança. Podemos esperar em Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É o Deus dos vivos. Essa não é a realidade última. Há um futuro glorioso para o povo de Deus. Então, Jesus está a tratar aqui essas virtudes cardeais, fé e esperança. Agora é a vez dos escribas. Segundo Marcos, um escriba, doutor da lei, apresenta uma questão. Qual é o maior dos mandamentos? A resposta de Jesus aponta para a virtude do amor como fundamento ético. Então vejam como a Bíblia ela tem uma harmonia, ela tem uma sintonia, uma simetria, um consenso. Isso só pode ser atribuído a um poder metafísico, sobrenatural, divino. A fé, a esperança e o amor, 3 virtudes cristãs, são a única resposta satisfatória para as questões mais profundas da vida. E hoje nós vamos falar sobre o amor. O mais importante é o amor. É o tema que eu escolhi para esse sermão porque eu estou convencido de que é uma boa síntese da resposta de Jesus àquele escriba que era também um fariseu. O texto é tão impressionante, tão avassalador, que Marcos encerra a perícope no verso 34, dizendo assim, ninguém ousava mais interrogá-lo. Checkmate, acabou o assunto. O que é que nós podemos aprender aqui? Vamos tentar olhar para esse texto e desdobrá-lo em 3 partes. A primeira delas, um mestre da lei encontra o mestre supremo da Torá. Verso 28, nós temos esse encontro. Veja aí. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Há 2 narrativas sobre esse episódio, por isso eu estou sempre recomendando aos irmãos, quando lerem uma passagem dos evangelhos, por exemplo, fazer a leitura paralela dos outros evangelhos. E nós temos aqui o texto de Marcos, que é o texto mais completo, e apresenta um tom positivo, pois o escriba, ao testemunhar o debate entre Jesus e os saduceus, reconhece que a resposta foi adequada, foi boa, foi uma resposta sábia. Na perspectiva de Marcos, o escriba agiu sozinho, ele foi a Jesus por iniciativa própria e fez uma pergunta sincera. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? O relato de Mateus é mais curto, porém é complementar ao texto de Marcos. Leio Mateus 22, a partir do verso 34, é dito assim, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Então, vejam, no relato de Mateus, depois da vitória de Jesus contra os saduceus, aquela vitória acachapante, eles se reuniram e escolheram um entre eles para ir a Jesus e fazer a ele uma pergunta a fim de testá-lo. São 2 relatos que parecem contraditórios, mas no exame mais profundo, na verdade, se complementam e lançam luz. Há um estudioso que eu recomendo sempre, D.A. Carson, que está entre os 5 maiores estudiosos do Novo Testamento da atualidade. O D.A. Carson diz assim, Marcos fornece um retrato um tanto positivo do homem. Mateus mantém um tom polêmico e retrata essa confrontação como pertence a algo
como pertencente a algo das maquinações dos fariseus, que viram como Jesus silenciar os saduceus. Historicamente, os líderes fariseus enviam um de seus discípulos que se mostrou mais receptivo que os seus chefes. Então, qual é a dinâmica aqui? Os saduceus sofreram uma derrota. Isso agradou os fariseus, porque eles eram rivais. Qual era a intriga entre eles? Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. A realidade última é essa aqui, não tem nada para além da morte. Eles só se uniram quando era para prejudicar a Jesus. Mas quando os fariseus viram a humilhação que os saduceus sofreram ao tentar enquadrar Jesus, aquilo lhe pareceram bom. Então eles se reúnem em conselho e envia apenas um para fazer uma pergunta. Os mestres da lei, em sua maioria, eles eram fariseus. Eram especialistas na interpretação da lei. Ocorre que esse homem mencionado aqui, ele testemunhou a sabedoria de Jesus em sua resposta aos saduceus e classificou como sendo uma boa palavra. E Marcos lança a mão aqui de 3 verbos bem curiosos para mostrar a disposição do homem. Diz que ele chegou, ouviu e viu. Há sinceridade nele. O encontro dele com Jesus foi positivo, embora o contexto mais amplo fosse tensionado por esses conflitos. A pergunta passa a ser, por que esse homem foi enviado? A gente não sabe. Os fariseus desconheciam a admiração dele por Jesus, porque o texto demonstra que ele foi sincero, ele está diante de Jesus, ele demonstrou ser respeitoso. Então os fariseus não sabiam disso, que esse mestre da lei tinha esse apreço por Jesus? Ou, tendo em vista o seu respeitado caráter, o enviaram por julgar que Jesus não suspeitaria que havia ali uma artimanha? Nós não sabemos. O fato objetivo é que Marcos enfatiza que, embora o cenário fosse de grande tensão entre Jesus e os grupos religiosos, esse homem foi sincero e amigável na sua abordagem. Por que eu estou me detendo nisso? Porque há 2 considerações pertinentes aqui que eu acho que são muito oportunas para o nosso tempo. Eu queria fazer de imediato já 2 aplicações. A primeira delas, considere que assim como pode haver muito joio no meio do trigo, há também trigo no meio do joio. Naquele momento da história, o movimento fariseu havia se perdido completamente. Quando a gente estuda a Gênesis, o nascimento do movimento farisaico, a motivação foi uma das mais nobres. Era um movimento de resistência ao paganismo, à helenização da fé judaica. Então, o movimento farisaico nasce com zelo por Deus, pela boa tradição. Mas eles se perderam. E nesse momento da história, no exercício do ministério de Jesus, fica evidente que eles se tornaram ferrenhos opositores do ministério de Cristo, diretamente envolvidos em várias conspirações para matar Jesus, e aquela é a semana. Nós estamos na terça-feira, eles vão prender Jesus na quinta, na sexta, ele estará morto na cruz, por conspiração, entre outras pessoas, do movimento dos fariseus. Agora vejam, que é interessante notar. Nicodemos era um fariseu. Ele era um mestre da lei, membro do Sinédrio, e juntamente com José de Arimateia, um homem próspero, rico, respeitado, membro do Sinédrio, os 2 providenciaram um sepultamento digno a Jesus, cumprindo a profecia, ou várias profecias, e preservando o corpo de Jesus que ressuscitou ao 3º dia. Paulo de Tarso, o maior pregador da história da igreja, era um fariseu. Com isso eu estou a dizer basicamente o seguinte: a providência tem os seus caminhos. Pode haver muito joio misturado no trigo e, por vezes, pode também haver trigo no meio do joio. Ao final do encontro, veja o que Jesus vai dizer. O homem demonstra admiração por Jesus, não é um elogio bajulador, falseado, é sincero. E ao final, Jesus também expressa admiração por ele. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Será que ele se converteu? Quero crer que sim, embora a Bíblia não diga. Mas aquele homem foi profundamente impactado nesse encontro com Jesus. A segunda aplicação, uma consideração a mais. Considere que Deus pode converter o mal em bem.
Na semana mais decisiva do ministério de Jesus, a liderança judaica se opôs de forma intensa e covarde. Era uma coisa maligna. Usaram várias táticas para prejudicar Jesus, mas percebam, todas essas táticas foram úteis para revelar, primeiro, a maldade deles, e assim adicionar pecado ao pecado deles. Serviu para confirmar a sabedoria de Jesus sem igual, sem rival, único. A maneira como ele se comportou diante dos seus algozes, a cada palavra dita com sabedoria, no tempo certo, na medida certa. E também deixar preciosos ensinos para nós hoje. Parte do que nós recebemos de legado catequético, de ensino, surgiu desses conflitos. Deus converteu o mal em bem. Nós ganhamos muito quando Deus converte o mal em bem e mostra o seu poder. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Base do conceito das duas esferas. Os grandes pensadores que, de fato, com honestidade, refletem sobre dever do Estado e dever da Igreja, os reinos, trabalharam a partir disso, dessa linguagem de Jesus. Eu citei aqui alguns autores, quando nós falamos sobre essa questão do tributo. O ensino de Jesus sobre o caráter temporário do casamento, a nova ordem na criação e a redimida e a ressurreição dos mortos, nós sabemos dessas realidades hoje a partir dessa investida dos saduceus. Ou seja, a má intenção deles e de seus opositores contra Jesus trouxe grandes bênçãos para nós hoje. A inimizade dos fariseus, saduceus e escribas foi uma fonte de instrução. O crente é alguém que pode dizer assim aos opositores de Jesus: o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Então, muitas aplicações poderiam vir a partir dessa premissa aqui. Mas é sempre bom lembrar que a causa do evangelho vai triunfar. A igreja sempre sofreu oposição. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Mas Deus é sobre tudo e sobre todos. E Ele pode, por vezes, converter o mal em bem. O sangue dos mártires é a semente da igreja. A segunda verdade desse texto que eu quero destacar, vou chamar de uma sincera e importante pergunta. Aqui a gente permanece ainda no verso 28, quando a pergunta é apresentada a Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? A pergunta dele é motivada pelo que viu e ouviu. Percebam, ele é uma testemunha do debate entre Jesus e os saduceus. A resposta aos saduceus deixou evidente a grandeza e a sabedoria de Jesus. Foi algo realmente impressionante. O mestre da lei estava diante de um notável rabino e não poderia perder a oportunidade de fazer uma pergunta. Na contramão dos que de boa parte dos fariseus, invejosos, o homem demonstrou respeito por Jesus. Então vejam, ele é um mestre da lei, muito provavelmente ele é um fariseu, mas a conduta dele não foi a como dos seus colegas. Os outros, motivados por inveja, estavam sempre tentando prejudicar Jesus. Ele foi respeitoso. E a pergunta dele é motivada, repito, pelo que ele viu e ouviu. O mestre da lei estava diante do maior intérprete da lei. Qual foi a pergunta dele? Qual é o principal de todos os mandamentos? Há um pesquisador chamado James Edwards. Ele defende que essa tradução, qual é o principal dos mandamentos, que está na ARA, a versão que estou a usar, a NVI e outras versões em português, não é uma tradução precisa do texto grego. Segundo o Dr. Edwards, a pergunta que Jesus está a fazer, literalmente, é a seguinte: qual mandamento supera tudo e se aplica a toda a humanidade? Essa é a força da pergunta aqui. Vamos ao ponto. Os mestres da lei eram especialistas na interpretação da lei. Havia uma antiga e robusta tradição que contou os mandamentos. Eles chegaram à conclusão de que há, no Antigo Testamento, 613 mandamentos. No caso, no Pentateuco, na Torá, nos 5 primeiros livros, dos quais 365 são proibições e 248 são ordens positivas. O trabalho desses homens era ler e reler, estudar, eram intérpretes da lei. Portanto, havia essa tradição.
Nós temos 613 mandamentos, dos quais 365 são proibições e 248 são ordens positivas. Além de contar e classificá-los como sendo proibições ou mandamentos positivos, eles também diferenciavam os mandamentos entre pesados e leves. O argumento deles é que existem mandamentos menos exigentes e relativamente mais fáceis de serem obedecidos. Mas há também mandamentos pesados, difíceis, inflexíveis. Ora, exigia-se penas mais severas para a violação de mandamentos mais pesados, enquanto o descumprimento dos mais leves sofriam sanções de menor rigor, de menor implicação. E parece, observem, que Jesus endossou isso, ou melhor, ele reconheceu essa prática naqueles dias. Eu vou citar para vocês 2 textos que deixam isso evidente. Mateus 5,19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, a linguagem é que existia mandamentos maiores e menores, pesados e leves, com penas e implicações diferentes. Mateus 5,19. Mais à frente, em Mateus 23, ele faz uma dura crítica aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Em outras palavras, ele endossa a prática do dízimo, mas critica aqueles que eram fiéis dizimistas, enquanto negligenciavam os mandamentos mais importantes. E na ótica de Jesus, o que é mais importante? A justiça, a misericórdia e a fé. Então, naqueles dias, além de existir consenso entre os religiosos da quantidade de mandamentos, havia também uma leitura de que havia uma distinção entre mandamentos mais importantes e os de menor importância. Portanto, era comum, quando o mestre da lei encontrava um mestre superior em sabedoria, fazer perguntas. E esse homem, cuja identidade desconhecemos, faz uma pergunta oportuna. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ou qual é o mandamento que a todos supera? Ele conhecia profundamente a Torá, era um especialista, um estudioso. Ele quer ouvir de Jesus, o mesmo Jesus que desarmou os saduceus com tanta sabedoria. Há 2 documentos na tradição judaica, o Mishnah e o Talmud. Eles preservam esses 2 documentos, respostas de rabinos respeitadíssimos na história de Israel sobre essas questões apresentadas a Jesus. O primeiro deles é Hillel. Hillel viveu 20 anos antes de Jesus. Ele resumiu a Torá nos seguintes termos: não faça ao próximo o que você não gostaria que fosse feito a você. Isto é a totalidade da Torá, tudo mais a interpretação. Um dos grandes mestres de Israel definiu, resumiu a lei nesses termos. O rabino Akiba, 135 anos depois de Jesus, lança a mão de Levítico 19:18 e resume tudo com as seguintes palavras: ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Qual é o mais importante dos mandamentos? Aquele que a tudo supera e é a base de todos os outros. Nas palavras de Paulo aos Romanos, o amor é o cumprimento da lei. E é sobre isso que Jesus vai tratar na sua resposta subsequente, a partir do verso 29. Mas eu queria partilhar com vocês um texto relativamente longo, faria uma leitura pausada, do homem chamado Dewey Mulholland. Ele diz assim: o templo é o lugar de aprendizagem onde os estudiosos expõem a lei, encontram os leigos a inquirir sobre ela. Aos olhos da maioria dos mestres da lei, porém, há pouco para se aprender dos leigos, especialmente de um como Jesus, que está interpretando a lei contrariamente às suas tradições. Ainda assim, um desses teólogos profissionais observa que Jesus dá uma boa resposta.
deixando de lado as introduções bajuladoras de seus colegas, este escriba vai diretamente ao assunto. Ao perguntar sobre o mandamento mais importante, ele quer que Jesus defina aquele que explica todos os outros. É uma pergunta sincera. Cansados de examinar uma vida inteira exaustiva de estudos das leis, concluíram que havia 313 mandamentos na Torá, debatendo sobre quais são os mais importantes, os menos relevantes. E agora estão diante de Jesus. E esse homem então pergunta: mestre, qual é o mais importante? Aquele que a tudo supera. Agora vejam, há uma sutil ironia nesse ponto aqui. Um mestre da lei era um perito na Torá, alguém cuja vida é dedicada a estudar a lei. Ele não sabe, mas ele está face a face com o único homem que cumpriu os 613 mandamentos. Comparado a Jesus, o mestre da lei era um fora da lei. Ele tem um respeito por Jesus, uma leitura acertada sobre Jesus, mas ele não sabe a profundidade da identidade de Jesus. Ele está diante de um homem que não é apenas um intérprete da lei, é o único ser humano que cumpriu a lei. Isso nos aponta, irmãos, para uma lição. A lição é esta, ouçam. Um coração ensinável é tão importante quanto um bom professor. Vou repetir. Um coração ensinável é tão importante quanto um bom professor. Inclusive, essa é uma das leis do aprendizado. Quanto mais motivado, maior é a capacidade de absorver conteúdos. Essa geração de cristãos mais privilegiada da história. Digo aos irmãos, como professor de teologia, sempre falo aos alunos sobre isso. Os recursos que estão disponíveis a nós hoje, em língua portuguesa, não há precedentes na história. Literatura cristã, cursos bíblicos, mentoria, conferências, videoaulas. É impressionante. Você e eu, nós não daremos conta, se não fizermos mais nada a partir de hoje, apenas ler material, literatura cristã, a gente não dá conta. E ao mesmo tempo, e essa é a parte terrível, essa é uma geração que sofre de inanição espiritual e de profunda ignorância bíblica. Por quê? Se o coração não for ensinável, não haverá aprendizado. Você faz o que ama. Você tem tempo para o que ama. E se você não tem profundo conhecimento bíblico, isso aponta para algo mais profundo no seu coração, porque oportunidades você tem. Muitas. Na segunda-feira eu fiquei, eu diria até, constrangido e encorajado ao mesmo tempo com um pastor de São Fidélis, é longe, hein? Norte Fluminense. Se andar dá 10 passos já está em Minas. Ele veio para segunda-feira para o nosso encontro de pastores. É um pastor, um jovem pastor, trabalha nos Correios, pediu uma folga para vir para cá, negociou com o pessoal. Ele saiu de lá 3h20 da manhã. Chegou aqui cedinho, sentou, participou. Pastor, eu tenho que ir porque eu tenho que voltar para casa, amanhã é dia de trabalho. Voltou novamente para participar de uma palestra, para ter acesso aos livros. É impressionante, não é? Por vezes as coisas estão tão fáceis e a gente desperdiça. Uma das coisas que a gente tem mais ouvido falar quando ouvimos o testemunho de algumas pessoas chegando para a nossa igreja, ainda há pouco nós tivemos um tempo ali com a nova classe de membresia, é esse distintivo do Jardim Botânico, de zelar pelo magistério, pelo ensino, oferecendo literatura, oferecendo oportunidades para crescer, conferências, etc e tal. Eu quero encorajar você a aproveitar cada oportunidade, porque o cenário lá fora não é bom. Lembra os irmãos do livro de Provérbios, a alma farta pisa os favos de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Então, por vezes, a gente precisa repensar se nós temos esse coração ensinável. Peça a Deus um coração aberto para aprender mais sobre o reino, porque no final das contas é o que vai fazer toda a diferença no último dia. E a parte final é o coração de tudo, a mais profunda resposta.
A partir do verso 30, nós encontramos aqui a resposta de Jesus à pergunta sincera daquele homem. Vejam aí a partir do verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. A resposta de Jesus é magnífica. Ele apresenta um perfeito resumo da lei. Amor a Deus e ao próximo é o mais importante preceito da lei. A resposta por si só, ela já é absolutamente maravilhosa, mas a maneira como ele faz isso o coloca ainda mais num patamar, numa condição sem igual. Veja o que é que Jesus faz, a capacidade de Jesus de apresentar as verdades. Ele cita o Shema, o credo judaico, o mais conhecido versículo do povo judeu. O texto é Deuteronômio 6, versos 4 a 5, essencial na tradição judaica, conhecido como Shema, pois a primeira palavra do verso é o verbo ouvir. Shema, em hebraico, é ouvir. Shemar Israel é ouve, ó Israel. Os judeus piedosos recitavam esse versículo 2 vezes ao dia em voz alta, de manhã e ao final da tarde. A primeira parte é um preâmbulo, uma declaração de fé que reconhece o Deus de Israel como sendo Deus único. Esta é a base do monoteísmo judaico-cristão. Não existem deuses. Há um único Deus, vivo e verdadeiro, que criou os céus e a terra. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Nós cristãos cremos no único Deus, embora sejamos monoteístas trinitários. Cremos no único Deus que subsiste em 3 pessoas, coiguais e coeternas, o Pai, o Filho e o Espírito. Então Jesus cita o mandamento. Amarás, pois, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Vejam, ele encoraja o escriba com essa verdade, ele recita o Shema Israel, o credo judaico, e então ele vai adicionar um elemento, e agora são 4 elementos aqui. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com toda a força, Deus está afirmando o direito dele sobre todas as facetas da personalidade humana. Não é um amor periférico, é um amor central. Coração, cardia, centro dos afetos, das emoções. A alma, a psique, o espírito humano. A mente, no caso aqui, envolve o pensamento, a compreensão, o entendimento, a inteligência. Jesus adiciona isso com todo o entendimento. Não é fé cega, é com inteligência. E amar a Deus com toda a força, isto é, com volição, com vontade. Então observem que em todos esses elementos são prefaciados por uma preposição grega que traz o seguinte sentido: da fonte de, e não por meio de. Nós somos ordenados a amar a Deus não apenas com o coração, mas de todo o coração. Isso faz toda a diferença. Não é amar a Deus com inteligência, mas com toda a inteligência, com toda a força, com toda a mente, com todo o coração, toda a personalidade, todo o ser deve ser devotado a Deus, amar a Deus. Na história de Sansão houve um episódio em que Dalila tentou persuadi-lo a contar-lhe o segredo da sua força. Está no livro de Juízes, que é um livro pesado. E por várias vezes ele a enganou mentindo quanto à fonte da sua força, que no caso era o seu voto de nazireu, a cabeleira de Sansão. E aí ela já está irritada com ele e ela diz uma coisa cuja motivação é extremamente terrível, mas o que ela disse, o que o Dalila disse a Sansão é profundo demais. Juízes 16:15, ela disse assim para ele: como dizes que me amas, se o teu coração não está comigo. O que ela está a dizer é basicamente o seguinte: a marca de um verdadeiro amor é a entrega do coração à pessoa amada.
Então, como podemos dizer que amamos a Deus se não o amamos de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força? Nós precisamos da experiência que Martyn Lloyd-Jones chamou de batismo de amor. O que significa isso? Quando somos inundados por um profundo e genuíno amor por Deus, que vai calibrar toda a nossa vida, que vai promover em nós contentamento, satisfação, uma vida plena. Todas as outras coisas perdem o brilho diante dessa afeição, devoção, piedade, amor por Deus. Profunda devoção a Deus. Perguntas que nós devemos responder. Amamos a Deus? Ele é o amado de nossa alma. Agostinho, pensando sobre isso, disse assim: odiaria minha alma se descobrisse que ela não ama a Deus. Por que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força? Uma resposta simples a isso. Nós devemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor é resposta ao amor de Deus. O Shema foi dado a um povo pactual que havia sido resgatado do Egito. Amamos a Deus porque Ele é o nosso Criador e Redentor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Diz aos irmãos que na versão hebraica e na versão grega de Deuteronômio aparecem 3 elementos: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Jesus acrescenta aqui a expressão com todo o entendimento. Ele podia fazer isso? Em outras palavras, Jesus está lembrando aquele homem especialista na Torá que o amor por Deus tem fundamento. Devemos amá-lo com entendimento. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Estávamos mortos e Ele nos deu nova vida. Nós o amamos porque entendemos o que Ele é e o que Ele fez por nós, apesar de nós. Portanto, não é uma abstração. É uma coisa consistente. Deus é digno do nosso amor. Porque, sendo suficiente em si mesmo, amou pecadores, rebeldes, indignos, refratários. Portanto, ouve, ó Israel, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, que aponta para o aspecto vertical da lei, nossos deveres para com Deus. O segundo mandamento, que Jesus conecta imediatamente, é a dimensão horizontal, o amor ao próximo. Em ato contínuo ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam, há um fato novo e exclusivo aqui. Antes de Jesus, ninguém fez isso. Nenhum rabino havia unido os 2 mandamentos, apresentando-o como resumo da lei. Cristo é exclusivo nisso. Ele pega 2 mandamentos, o Shema Israel e Levítico 19, e une. Qual é o resumo da lei? Qual é o maior dos mandamentos? Qual é o mandamento que supera a tudo? Amar a Deus e amar o próximo. Esse mandamento não é uma ordem para amar a si mesmo. Pressupõe que essa é uma tendência natural, tendo em vista que as pessoas cuidam de si. Isso é natural que seja assim. Então esse amor deve ser estendido ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, amar o próximo como a si mesmo confronta o nosso egoísmo. Você ama a Deus? Reflita seu amor por Deus. Estenda o seu amor ao próximo. Assim como você ama a si mesmo, ame também o seu próximo. Então veja, Levítico 19, versos 17 a 19, o mandamento de amar o próximo é claro. No entanto, entre os judeus, o povo da aliança, esse próximo era só o povo judeu. Já havia ali um embrião de uma certa animosidade com os outros povos. Jesus estende então o amor ao próximo a todos, inclusive aos gentios, aos samaritanos tão odiados e até mesmo os inimigos. Veja o que Jesus faz. Ele exorta no Sermão da Montanha a orar pelos que nos perseguem e a orar, a amar até os inimigos. Então vejam, ele coloca a coisa num outro patamar. Isso é impossível sem a graça de Deus. A gente não consegue amar a Deus de todo o coração, de toda a alma,
com todo entendimento e com toda a força e amar o próximo a nós mesmos, sem que Deus nos habilite para isso. E vejam, existe uma unidade orgânica nesses dois mandamentos. Isolar uma ordem da outra pode levar a um misticismo religioso que ignora as necessidades do próximo. É o que muitas igrejas evangélicas fazem. Fecha os olhos, levanta as mãos e esquece o que está acontecendo ao redor. Por outro lado, há uma preocupação humanista baseada em sentimento falso. O indivíduo que quer resolver os problemas do mundo, nada com Deus, eu quero é servir o próximo. Não podemos separar o que Deus casou. Quantas ONGs, quantos humanistas ateus, que conta é essa? Quer fazer caridade desconectado de devoção a Deus. No Evangelho, nossas boas obras que não salvam, elas atestam a nossa fé e demonstram se de fato amamos a Deus. É diferente, percebem? O primeiro mandamento é essencial para aproximar-nos de Deus. O segundo é para nos tornarmos como Deus, amar como Deus ama. Jesus disse assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Então, ele vai fazer esse resumo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Desfrutando da sua atenção, eu queria, de forma breve, pontuar verdades fundamentais acerca do amor. Por quê? Essa é uma palavra desgastada. E na língua portuguesa, o verbo amar pode ser empregado em relação ao cônjuge, aos filhos, a um prato, uma refeição, a um gato, um cachorro. O verbo amar, diferente da língua grega, por exemplo, que havia 4 palavras, com suas distinções e nuances. Então, que verdades são essas no quadro geral? Caminhando para o final. Primeira verdade: o amor é eterno e faz parte da essência de Deus. O amor é a chave hermenêutica da vida. Só existimos porque Deus é amor. João diz isso categoricamente. Deus é amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor. O maior teólogo holandês, Abraham Kuyper, diz assim: o amor não é criado nem concebido. É eterno como o próprio Deus. O amor nunca esteve fora de Deus, para que ele viesse de algum lugar. Nem em um único momento, através da eternidade, Deus existiu sem ele. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Portanto, o básico é isso, começar com isso. O amor é eterno e faz parte da essência de Deus. Segundo, o coração tem sede de amor. Deus é amor, Deus vive na perfeita e eterna troca de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito. A Trindade é amor. É o amor, o amado e o amante. Até o coração de Deus tem sede de amor. Deus aprecia amar e ser amado, não por necessidade, mas por exercício de glória e perfeição. Então percebam, nós amamos porque nós somos criados por um Deus que é plenamente amoroso. Fomos criados em amor e para o amor. Assim sendo, todo ser humano tem sede de amar e de ser amado. Sede de Deus que não pode ser saciada em nenhuma outra fonte. Aquela famosa frase de Agostinho: fizeste-nos para ti e o nosso coração não encontra repouso senão em ti. Então, o amor não é uma abstração. O amor é essa essência da divindade. Nós não produzimos isso, isso vem do alto. O amor é um dom de Deus, essa é a terceira verdade. Romanos 5:5, o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Portanto, a capacidade de amar é uma evidência da graça de Deus sobre nós. Só Deus é amor em essência. Nosso amor vem dele e à medida que nos enchemos dele, transbordamos em amor. Portanto, a falta de amor implica na ausência de Deus. Onde Deus está presente, há um transbordar de amor, porque é dom dele, faz parte da natureza dele. E onde Deus está presente, nós recebemos habilitação para isso. E por fim, amar a Deus e ao próximo envolve ações práticas. Práticas. Volto a dizer, não é uma abstração, não é um conto. O que significa amar a Deus? Há um autor que pregou 16 sermões em 1 Coríntios 13. O Jonathan Edwards. A Caridade e seus frutos. É uma obra extraordinária.
Nesse livro, que é um resumo dos sermões de Edwards, uma coletânea, já na introdução ele faz uma apresentação profunda sobre o que é amar a Deus. Eu queria ler para vocês um documento do século XVIII. O amor para com Deus disporá uma pessoa a honrá-lo, a cultuá-lo e adorá-lo e a sinceramente reconhecer sua grandeza, glória e domínio. E assim o amor disporá a todos os atos de obediência a Deus, pois o servo que ama o seu Senhor e o súdito que ama o seu soberano se disporão à sujeição e a obediências próprias. Em outras palavras, quanto mais você amar a Deus, mais deseja cultuá-lo, adorá-lo. E essas verdades vêm acompanhadas de obediência à vontade de Deus. Jesus disse isso claramente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse é o primeiro ponto. Significa amar a Deus. O que significa amar o próximo? Amor é disposição para servir. Amor é exercício de compaixão. Amor é ação. Não adianta você dizer que ama o próximo, que ama o seu irmão, se essa verbalização, se essa confissão não vier acompanhada de substância prática. João trata isso exaustivamente na primeira carta. Eu li ainda há pouco, na liturgia, uma parte. João diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então João é prático na sua exortação. Está mostrando que o amor não é uma abstração. Reitero isso aqui: amor é ação, é prática em favor da pessoa amada. Quando amamos verdadeiramente, fazemos mais do que se espera. Ou como disse alguém, é possível contribuir sem amar, mas é impossível amar sem contribuir. Quem ama, se dá, se doa, se entrega, serve, abençoa. E por fim, o pecado é o principal obstáculo ao exercício do amor. Foi o pecado que rompeu isso no nosso coração. Pergunta, irmão, sincera. Se Deus é quem a Bíblia afirma que Ele é, um ser perfeito, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, santo, 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 amoroso, gracioso, terno, que já deu inúmeros sinais de benevolência para conosco, que deu a maior das provas, dando o seu próprio filho em resgate de pecadores. Por que nós não amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força? Ainda resíduos do pecado em nosso coração. E há uma disputa, uma batalha intensa pelo comando do nosso coração, os ídolos. E onde os ídolos se instalam, não há afeição por Deus, não há amor por Deus, não há contentamento, não há paz. Nós somos muito rápidos para criticar a Igreja Católica, com suas imagens e seus ídolos, mas há muitos ídolos na Igreja Evangélica, ídolos do coração. Deixamos de amar a Deus, ficamos impossibilitados de amar o próximo por conta da idolatria. Portanto, a gente tem que sondar o coração e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Que o Senhor seja o amado de minha alma, fonte suprema de alegria e contentamento. Quando Deus é Senhor de todas as áreas da nossa vida, e quando nós o amamos de forma superlativa, isso vai ter implicações na dimensão horizontal. Mais humildade, mais serviço, mais misericórdia, mais bondade, mais afeto. Quanto mais Deus está presente, mais a gente transborda do seu caráter. Concluo com as palavras finais do texto, apenas lerei. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Paramos para pensar o que ele está dizendo aqui? É um fariseu, é um mestre da lei. Para um judeu ortodoxo, o ápice da vida religiosa era o culto no templo, os holocaustos e os sacrifícios. E a resposta de Jesus à sua pergunta, sincera pergunta, o levou a reconhecer que o amor a Deus e ao próximo tem a primazia. O mais importante é o amor. Senhor, o Senhor está certo. O amor a Deus e ao próximo é mais importante que o culto,
que os sacrifícios, do que os holocaustos. Essa resposta de Jesus é para nós uma solene instrução e advertência, para que nós possamos fazer uma sondagem do nosso próprio coração e buscar calibrar nossa alma naquilo que é realmente mais importante, amar a Deus e ao próximo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, vamos encerrar o culto lendo esse belíssimo texto. 1 Coríntios 13. Machado de Assis, o gigante da língua portuguesa, diz que ninguém deveria ousar escrever mais nada sobre o amor depois de Paulo ter escrito 1 Coríntios 13, porque nós temos aqui uma preciosa verdade sobre o verdadeiro amor. 1 Coríntios 13 diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizemos. Quando vier o que é perfeito, então que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor, e a Ti somente, rendemos graças, damos louvor e toda a glória por Sua palavra viva e eficaz, que vem ao nosso encontro de uma forma tão singular e especial, ministra ao mais profundo do nosso coração. Obrigado por essa palavra, tão necessária e oportuna para o nosso tempo. Te louvamos por Jesus Cristo, o Mestre por excelência, nosso bendito Senhor e Salvador, que se deu naquela cruz para nos trazer de volta para o Senhor. Ele pavimentou com o próprio sangue um novo e vivo caminho. Aqui nós estamos como Igreja de Jesus, comunidade do Reino, remidos no sangue precioso do Cordeiro, para te dar graças por essa palavra de instrução. O Senhor conhece as nossas fraquezas, temos limitações. Nós não o amamos como deveríamos amar. Nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Temos fraquezas, por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos habilite, que o Senhor trabalhe em nosso coração de modo que o nosso amor por Ti cresça. Que os nossos olhos sejam abertos para enxergar a beleza do Senhor, Sua glória. Que nós possamos ser cada vez mais afeiçoados, devotados, de modo que nosso coração seja totalmente do Senhor. Que nós possamos ouvir essa palavra e amar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento e com toda a força. Que esse amor nos direcione a ser mais servidores, mais quebrantados, mais perdoadores, mais misericordiosos. Que as pessoas vejam a diferença que o Evangelho faz para a Tua glória e para o bem do Seu povo. Oramos em nome de Cristo, o amado de nossa alma. Amém.